A outra característica que eu trouxe aqui para nós é a vaidade. A vaidade, o vaidoso, o arrogante, o pomposo, sabe? Se eu pensar que esse projeto aqui está sendo desenvolvido por minha causa, por causa de Ítalo, é tolice da minha parte. Porque nada do que está acontecendo aqui, nenhuma dessas aulas, nenhum desses vídeos, aula, como você queira chamar, nenhum desses é por nossa causa. Eu jamais podia imaginar de eu sentar aqui nessa cadeira e ficar abrindo minha boca para você e falar isso é poder de Deus, é o Espírito Santo, que nos capacita, que coloca esse desejo em nosso coração. Porque a gente é tão ruim que a gente não teria isso por livre e espontânea vontade. Se não fosse Jesus na nossa vida, nós não éramos nada. Se tirar Jesus daqui, não fica nada. Não fica nada. Então nós precisamos entender, se eu cair na tolice, na vaidade, de você me encontrar na rua e ficar dando tchauzinho de miss pra mim assim, ali a mulher lá da mentoria, não sei o quê, né? E eu me embebedar com isso, isso é uma vaidade, isso vai, sabe? Deus vai chegar assim, pum, e me mostrar quem eu sou. Nada. Sem Ele, nada. Então nós temos que ter cuidado com a vaidade. Porque a vaidade tem feito várias pessoas tentarem roubar a glória que só pertence a Deus. Nós olhamos hoje para o mundo à nossa volta, existe um estrelismo tão grande, principalmente no meio dos cristãos, daqueles que dizem que acreditam em Deus, pessoas, sabe, que parece que agora estão colocados num pedestal. Antes, diziam que os ídolos eram de imagens, de madeira, né, de gesso. Hoje não, hoje os ídolos são de carne e osso. Os ídolos são gente, são pessoas que o Deus usou, Deus ungiu, Deus capacitou e que agora está querendo se colocar no lugar de Deus, onde as pessoas param, aplaudem, onde as pessoas acendem as luzes, cedem as cadeiras, né? E que está lá no lugar, no camarote VIP celestial, porque não pode mais nem sentar perto do povo. Porque se endeusou. Mas Deus destrona todas essas coisas, porque isso é orgulho, é aflição do espírito. Vaidade, tudo é vaidade. Disse Salomão. Salomão escreveu Eclesiastes, e Salomão escreveu Eclesiastes na sua vida ali quando ele já estava maduro. E aí ele vai dizer, olha, eu olhei para várias coisas debaixo do sol e vi que a gente tem que desfrutar a vida com a mulher que a gente ama, vi que a gente tem que ter simplicidade na vida, é isso que ele vai dizer. Salomão, o homem mais rico que já pisou na terra, ele vai assim, olha, eu vi de tudo isso, eu já vivi de tudo. Mas uma coisa eu recomendo para vocês, está lá no último capítulo de Eclesiastes, que vocês temam a Deus. Porque o resto, tudo é vaidade e aflição de espírito. Isso aqui resume o livro de Eclesiastes. Então nós precisamos aprender e termos muito cuidado para não cairmos nas armadilhas da vaidade. Então eu não posso pensar jamais, assim como você, que poderíamos fazer qualquer coisa de Deus, para Deus, sem Deus. Tem gente que está achando que, mas está dando certo, está tendo resultado. Resultado não é fruto. Tem muita gente dando resultado em muita coisa, ligando a câmera, indo para a internet, alcançando multidões, tendo um resultado gigante. Mas resultado não é fruto. Fruto precisa produzir arrependimento. Arrependimento precisa produzir transformação. Não estou falando de mim, estou falando do que está escrito na palavra de Deus. Então todos nós temos que produzir frutos dignos de arrependimento, de ter uma vida realmente transformada. Tem muita gente que está indo para frente aceitar Jesus como um pitch de vendas de marketing. Porque Jesus vai te dar riqueza, Jesus vai te prosperar, sua vida vai mudar, Jesus vai te dar o carro novo, a casa nova. Olha, você vai ganhar a Ferrari, se você fizer isso aqui, Deus vai lhe dar isso aqui. Aí no final, você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Quem não vai lá para frente aceitar, gente? Vai aceitar. Só que depois, isso não acontece. Aí as pessoas estão tudo hoje, se frustra com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso, quem tem que cobrar isso é dos ídolos que você tem idolatrado de carne e osso. E não de Deus. Porque o que Deus te promete é uma vida transformada, restaurada. Uma vida que você não precisa estar presa a vício, presa a droga, presa a álcool, presa à prostituição. Que você não precisa estar presa à mentira, ao engano, à inveja, à cobiça, ao orgulho.
É isso. Uma vida no Senhor, conhecereis a verdade vos libertará. Um espírito de adorador que entende que não tem que vencer no mundo, mas tem que vencer o mundo. Porque Ele nos chamou para vencer o mundo e não no mundo. No mundo a gente vence com casa de luxo, com carro de luxo, com empresa grande, sabe? Com ostentação, com roupa de grife. Isso é vencer no mundo. Mas esse mundo vai passar. Aí quem não venceu o mundo vai ficar preso no seu orgulho e nas suas riquezas. Senhor, mas eu tenho muitas riquezas, vou pedir um galpão para colocar os meus tesouros, né? Assim está escrito na Bíblia. E o que é que Jesus diz? Louco, ainda hoje te pedirão a tua alma. Olha, isso aqui não tem cronograma escrito não, é o Espírito Santo fazendo a mim e a você. E eu tenho muito temor nesse momento aqui do que eu tô falando. Deus vai destronar a idolatria que está existindo nos dias de hoje na igreja mundial. Nem só na brasileira, minha gente. Não é na regional, não. É que nós precisamos abrir os nossos olhos. Isso é problema de orgulho Baal, sabe? Não tem naquele tempo lá antigo, quando Deus levantou os profetas, levantou Eliseu, Elias, Neemias, Isaías, Jeremias, Oséias, Miqueias, Amós, todos os profetas que eles diziam que era para destronar Baal, porque o homem pegou o quê? O óleo, a unção, pegou aquilo que Deus tinha dado para o homem, como o mosto, o vinho, a alegria, as riquezas, o ouro, a prata, o linho, tudo que Deus tinha dado, e eles estavam oferecendo para os ídolos de Baal, os balaíns. E hoje só o que está tendo é balaíns em todo canto. E as pessoas idolatrando. Porque a via é de mão dupla. Tem os idólatras e tem os idolatrados. E todos nós temos que ter cuidado e guardar o nosso coração dessas coisas. E tudo isso é vaidade. Tudo isso é aflição do espírito. Tudo isso faz parte do orgulho. Nós precisamos entender que o pecado que Satanás cometeu, quem derrubou Satanás? O orgulho. Por isso que eu digo, o orgulho é pior do que o diabo, porque ele derrubou até o diabo, né? Então, quem era Satanás? Satanás era um anjo de adoração, o querubim de Deus, está escrito na Bíblia. Bonito, talvez o mais bonito de todos, sabe? Olha o que é que diz em Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 15. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração. Olha o que era que o diabo dizia. O diabo era a estrela da manhã, o filho da alva, bonito, resplandecente, que ganhava todas as guerras ali nas regiões celestiais das nações. Mas olha o que é que ele dizia no teu coração. Olha o que ele dizia no coração dele. Tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Eu exaltarei o meu trono. Eu me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Eu subirei acima das mais altas nuvens. Eu serei igual ao Altíssimo. Isaías 14, 12, 15. 5 vezes o diabo dizendo eu. E como se não bastasse, por último ele diz, eu serei igual ao Altíssimo. O orgulho, sabe? O orgulho, mas existe a resposta de Deus quando ele diz isso. Isaías 14, versículo 15. Você será levado ao inferno. E não subir mais alto que eu. E não ser igual a mim. E Deus vai, e derruba o diabo. Sabe, quando nós elevamos a nós mesmos, Deus sabe o que fazer para nos levar para baixo. Por isso que Deus nos convida a nos humilhar diante da presença dele. Ele diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo ele o exaltará. 1 Pedro 5,6, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que vos exalte ao seu tempo. Isso é uma das coisas mais dolorosas que podemos sofrer emocionalmente, é Deus nos humilhar, é Deus nos abater. Por isso que ele diz assim, vocês venham e vocês se humilhem. Porque se eu for aí furar o balãozinho de vocês, aí vocês vão ver como é doloroso. E ele não faz isso para castigar, porque a mão dele vai pesar, não. É para nos ensinar, é para nos libertar da garra do orgulho. Então, nós precisamos aprender sobre essas coisas. E por fim, outra coisa que indica uma vida de orgulho é termos em nossos lábios
as expressões do eu vou fazer. Ah, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou ser. A gente fala como se dependesse de nós. Não, amanhã eu vou. Não. Se o Senhor quiser, eu vou. Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Porque Ele pode fazer isso aqui e a gente nem tá mais aqui. Então não é eu vou, eu sei, eu faço, eu posso. É não. Se Deus me permitir, se essa for a vontade dele pra minha vida, eu vou fazer. Mas se não for, que ele mesmo até desfaça logo esse negócio aí, pra eu nem estar querendo muito isso. Ele tire logo essa vontade do meu coração, se não for da vontade dele. Essa é a nossa oração. Então a gente precisa entender, o orgulho, ele é pior do que o diabo. Provérbios 16:18 diz, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Em outra versão, na nova tradução linguagem de hoje, diz, o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz ela cair em desgraça. Quem é o ateu? O ateu é aquele que não acredita na existência de Deus, e isso é triste. Porque como não acreditar na coisa mais maravilhosa que existe, que é ter um relacionamento com Deus, é permitir que Ele participe da nossa vida. Mas isso é fruto do orgulho. Por quê? Porque o ateu é orgulhoso, porque quando ele pensa que Deus não existe, ele pensa que não precisa de Deus. E sempre que a gente pensa que a gente pode fazer alguma coisa sem Deus e que a gente não precisa de Deus, a gente é ateu também. A gente é orgulhoso, porque não existe nada que a gente possa fazer longe da presença de Deus. Você pode até fazer, você pode até dar resultado, mas é temporário, é questão de tempo. Você não está fazendo coisas eternas. Nós precisamos entender que tudo que fazemos na nossa vida, até um momento desse aqui, é uma semente para a eternidade. Não é uma semente para agora. Não estou esperando colher fruto agora. É na eternidade. É onde as coisas não são perecíveis. É onde as coisas não passam, não são passageiras. Então nós precisamos entender de uma vez por todas. E quando eu falo do ateu, eu sei que a religião tem uma parcela de culpa muito grande sobre isso. Sobre as pessoas que preferem se afastar, olham e dizem, não, eu não quero. Porque às vezes olha para a vida da gente que se diz cristã e diz assim, eu não quero uma vida dessa. É você cristã andar com esse Jesus para estar com essa pessoa que só fica falando mentira, que fica pegando o que é dos outros, que fala mal de todo mundo. Não quero isso não. Deixa eu aqui sem Jesus mesmo, mas vivendo sem mentir, sem falar mal dos outros. A gente às vezes envergonha o nome de Deus, a gente não tem responsabilidade com aquilo que a gente carrega. A gente esquece que a gente está aqui representando Ele. Então é isso que acontece. E a gente precisa entender de uma vez por todas que Jesus não morreu na cruz para que eu e você tenham uma religião. É isso mesmo. Jesus não morreu para eu e você ter uma religião. Então, a gente briga hoje por tolice. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou da igreja católica, eu sou protestante, eu sou luterano, eu sou pós-moderno, eu sou calvinista, eu sou arminiano. O que é que a Bíblia fala sobre isso? Apolo plantou, Paulo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Paulo chega na igreja dos Coríntios e diz assim, uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de Apolo, mas ei, é Deus de todo mundo. Ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, todos nós pertencemos a Cristo, só existe um Cristo. Um Deus, é o Deus de toda terra, de toda tribo, de toda língua, de toda raça, de toda nação. É um só Deus. Enquanto a gente ficar, sabe, colocando Deus em prateleiras, aí a gente tá cada vez mais distante de viver em humildade aquilo que Deus tem pra gente. E aí a gente precisa entender. E a gente não pode se ofender com isso. Não se ofenda com o que eu tô dizendo, porque isso é orgulho religioso, sabe? Então, se você acredita em Jesus, se você acredita que Jesus morreu pelos seus pecados, se você acredita que Deus é bom, nós precisamos parar urgentemente de sermos pessoas religiosas. Nós temos que ser obedientes, temente a Deus, nos desviar do mal, nos humilhar diante de Deus, permitir que Deus nos exalte, mas nós jamais podemos ter dentro de nós orgulho religioso. Nós precisamos ter amor e intimidade com Jesus. Até Nabucodonosor, em Daniel 4, vai reconhecer que sem Deus ele não conseguia ter aquele reinado. Um ímpio. Imagina nós que cremos em Deus, nós estamos fazendo com que pessoas
se afaste. Ao invés de nós sermos os anunciantes das boas novas e trazer o perdido ao arrependimento, a gente faz com que o perdido fique cada vez mais longe, às vezes até mais perto de Deus do que nós, que dizemos que somos religiosos. Porque a gente acha que ter Deus é saber falar de Deus. É dizer, eu acredito em Deus. E quem diz que não acredita é quem não tem Deus. Não. É viver de forma simples e prática aquilo que Ele nos pede para viver. Deus não cabe em nossas prateleiras, Deus não cabe nos nossos livros, Deus não cabe na nossa caixinha. Não tem como a gente fazer a anatomia de Deus. Deus não é homem para se comportar como a gente pensa que Ele vai se comportar. Então Deus não cabe na nossa religiosidade. Jesus não fundou religião nenhuma nesse mundo. E eu e você precisamos, se cremos em Jesus, amar o que Jesus ama. As pessoas. Não estamos aqui para dizer o que Jesus vai fazer. Estamos aqui para anunciar quem Deus é. Deus é amor, Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é paz, Deus é amável. E a gente está aqui para obedecer. Porque nesse caminho de obediência nós vamos nos tornarmos. Então guarde seu coração do orgulho.